Muito bem, pessoal. Agora sim, estou pronto. Deixei aqui minha câmera no outro computador. Então, quem quiser fixar, tem na minha câmera aqui tem um pinzinho, né? Um marcador para marcar. E essa outra computador eu vou usar para projetar o slide. Estou fazendo a gravação da minha câmera somente e do meu microfone, então quem falar não vai ter a voz capturada, né? Para ter aí maior liberdade de vocês se expressarem, né? Responderem. Pode usar o chat também não é capturado aqui no processo de gravação da aula. É bem sigiloso mesmo, fica apenas o meu computador, a minha câmera e a minha tela capturada. Para isso eu tive que comprar um novo computador, né, para gastar com essa gravação. Antes eu não gravava minhas aulas, é algo recente mesmo. E eu tô gostando dessa dinâmica de fazer aulas aos fins de semana e recorrentes aulas, né? Isso é interessante, eu vi que muitos estão acompanhando aí as três aulas que eu gravei ou que estão assistindo online. E o bom da gravação é isso, que mesmo que não consegue acompanhar todos o passo a passo, né, ele vai poder acompanhar a gravação, né, durante a semana. E também por uma questão de revisão, a gente precisa revisar senão a gente esquece o conteúdo. Ontem estudamos sobre substantivos, falamos da sua propriedade de nomear os seres. Vimos que ele tem um aspecto morfológico, ele tem uma formação própria. Falamos um pouco do morfema lexical, que é o núcleo do substantivo, né? Falamos da sua função sintática, que é núcleo de vários termos. E semântica, que representa valores, né? Assim como a gente fez algumas questões hoje sobre valor pejorativo, né? Tem também outros valores semânticos que um substantivo pode acarretar. Vimos a classificação quanto aos tipos. A principal classificação é o concreto e abstrato, porque ele vai nos ajudar a resolver questões de complemento nominal e adjunta de nominal, que também resolvemos hoje de manhã. O material já está no nosso grupo, com o gabarito na última página. Quem não assistiu, quem está fazer por si próprio, né, é bom, para ir crescendo conhecimento. E quem acompanhou, refazer daqui uma semana. Passou uma semana da aula, a gente refaz para ver se a gente abstraiu ainda o conteúdo, o que precisa ser reforçado. Tem o comuns impróprios, simples ou composto, primitivo ou derivado, que normalmente não cai tanto em concurso. Coletivos também não. Mais uma questão para concordância verbal. A gente deixou claro que o coletivo, apesar de representar uma coletividade de seres, ainda está no singular, né? Ainda é um substantivo no singular, então o verbo tem que ficar no singular também. Vimos que o gênero é masculino ou feminino. Eu posso classificar quanto ao gênero. O substantivo uniforme possui só uma forma, ou só uma forma no masculino, ou só uma forma no feminino. Tem o biforme, que aceita tanto o masculino como o feminino. E o sobrecomum, que só tem uma forma, só aceita um artigo ou artigo a, que é no masculino ou no feminino, mas ao mesmo tempo ele pode fazer referência aos dois gêneros, né? Ele pode fazer referência a um homem ou uma mulher, a um menino ou uma menina, mesmo com uma forma no feminino fazer referência ao masculino, como a vítima, né? Que é feminino, mas refere-se a homens, a seres do sexo masculino. Enfim, o sobrecomum tem essa classificação. Aí vimos sobre o sentido figurado e o denotativo. Hoje resolvemos três questões sobre isso. O texto figurativo é aquele texto que cria a linguagem, cria novos sentidos para uma palavra, usa a palavra fora do seu contexto usual. E o denotativo se apega a usar as palavras representando o que elas são de fato, né? O que elas representam de fato. Guia de dicionário e o colocativo, né? Texto colocativo, ou palavra colocativa, com esse ser de criação. Demos alguns exemplos aqui do texto colocativo e denotativo. E agora vamos continuar nossos slides falando sobre adjetivos, semântica e posições. Então, os adjetivos têm a função de qualificar os substantivos que acompanham a sentença.
Por isso variam em gênero e número de acordo com o termo que qualifica. Como eu falei, os elementos nominais, ou da classe dos nominais, que é o substantivo, o artigo e o numeral, e o adjetivo, né, e a locução adjetiva, todos eles concordam entre si. E concordam com o substantivo. O substantivo que estiver no plural, o adjetivo vai para o plural também. Então, por exemplo, as pessoas compõem uma das coisas mais lindas do mundo. Essa frase, embora seja bonitinha, as pessoas compõem uma das coisas mais lindas do mundo. Eu tenho linda aqui se referindo a pessoas. E ele está no singular. Linda é o adjetivo. Ela é o adjetivo que é a função de qualificar o substantivo, no caso pessoas. E está no singular, linda. Mas não pode ser, que são as coisas mais lindas, né? Precisa estar no plural aqui para haver a concordância com pessoas. E a gente normalmente fala isso. As crianças são a quenca, por exemplo. Na linguagem coloquial, né? As crianças estão a quenca. No dia a dia a gente pode cometer esses equívocos na fala, né? Às vezes falando apressadamente ou sem reflexão na linguagem, às vezes desvia, né? Sai uma frase com a concordância incorreta. As crianças é o sujeito aqui, que está no plural, é um substantivo no plural, então a quencas também está no plural. Normalmente a gente acaba suprimindo o S, né? O S em algumas frases. Na linguagem, porém, na escrita e no concurso público, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Aqui, crianças é feminino e plural, a quencas tem que ficar no feminino e plural também. Lindas aqui é adjetivo, tem que ficar no feminino e plural, porque pessoas aqui é feminino e plural também. Então tá, por isso variam gênero e número de acordo com o termo que qualificam. Lindas qualificando pessoa, quencas qualificando crianças, então tem que ir pro plural e pro feminino. Então a modelo era jovem e bela. O flautista italiano cancelou o concerto. Então, quem cancelou o concerto? O sujeito inteiro é o flautista italiano. E esse sujeito vai ser composto por um núcleo, uma palavra mais importante e essencial para o sujeito. Aqui é o substantivo flautista. E o que acompanha esse núcleo são os adjuntos que a gente fala. Os adjuntos adnominais. Ou vai ser adjunto adnominal e italiano vai ser adjunto adnominal. Isso na sintaxe. Por que eu chamo de adjunto adnominal? Porque é junto, adjunto, do nome, adnominal. Junto do nome. E hoje de manhã a gente discutiu muito sobre o adjunto adnominal, né? Falando sobre o caminho da vitória, por exemplo. Caminho é algo concreto, né? Era o caminho de alguma coisa, né? E o caminho da vitória, que isso compunha um sujeito. O caminho da vitória deve ser percorrido, por exemplo. O que deve ser percorrido? O caminho da vitória. Tudo isso é o sujeito. Sem o caminho, a palavra principal, o núcleo. Então, da vitória, adjunto adnominal. Ou adjunto adnominal. Tudo que acompanha caminho seria adjunto adnominal. E tudo que acompanha o núcleo, o substantivo flautista, aqui vai ser adjunto adnominal. E se eu colocar qualquer outra coisa aqui, vai ser adjunto adnominal. O grande, por exemplo. O grande flautista italiano. Coloquei um novo adjetivo. O grande é adjetivo que qualifica flautista. E italiano já é a natureza desse flautista. A gente vai ver certinho as várias possibilidades de classificação do adjetivo, porque a FGV cobra muito ultimamente as distintas formas de se usar o adjetivo. Aí eu vou trazer alguns exemplos no slide à parte.
Só entender aqui que ao largo substantivo ou incórrego substantivo são os termos de natureza nominal aqui. O artigo, grande adjetivo, italiano aqui adjetivo também, que na morfologia a gente chama de adjetivo, e na sintaxe, adjunta de nominal. Todos na sala eram mais altos e jovens que ela. Ó, todos está no plural. Então, altos deve ficar no plural e jovens também está no plural. Então, todos na sala eram mais altos e jovens. Pedro era inteligentíssimo. Aqui é um adjetivo no superlativo, tem o grau comparativo e superlativo, né? A gente vai ver isso em detalhe também. E aqui, esse inteligentíssimo qualifica Pedro, né? Coloca ele com um grau de, comparativo de superioridade, né? Superlativo, na verdade, grau superlativo. Ele está acima de Koga e de Koga, superlativo, inteligentíssimo. Aí tem o mais inteligente, que é o comparativo de superioridade. O menos inteligente, que é o comparativo de inferioridade. É tão inteligente quanto. É o grau comparativo de igualdade, né? Então, do ponto de vista semântico, isso cai muitas vezes. Ano passado, vocês lembram muito dessas questões que a gente resolvia, que colocava o adjetivo em colocação diferente, né? Ele comprou uma casa nova, ele comprou uma nova casa. Mudar a casa nova para nova casa modifica o sentido. A posição de adjetivo em face do substantivo, a que ele se refere, pode provocar alteração em sentido. O adjetivo anteposto ao substantivo geralmente tem valor subjetivo, já o adjetivo posposto ao subjetivo tem valor objetivo. Especificação lógica, real, distintiva, como assim? Se eu tenho um adjetivo anteposto, pode ser, não é regra, pode ser que ele tenha um valor subjetivo, como pobre homem. E quando eu coloco esse adjetivo, que agora está antes, depois ele tem um valor mais objetivo, o homem pobre, né? Então, pobre homem é coitado. E o homem pobre é o homem sem recursos financeiros. Então, eu tenho, de um lado, um valor mais subjetivo para o pobre e do outro lado, um valor mais objetivo. Então, aqui, ela é uma mulher pobre, sem recursos financeiros. Ela é uma pobre mulher, infeliz. Augusto é um diplomata simples. Diplomata simples sem luxo. Um simples diplomata, insignificante. Um simples, Hellis. Ouvi uma história longa. Longa é a característica da história. Ouvi uma longa história. Aqui, o adjetivo longa pode estar sugerindo uma impressão do emissor. Além de cumprir, a história pode ser considerada complexa, por exemplo. Então aqui, realmente, tem uma distinção, né? Uma história longa e uma longa história. Dependendo da forma como é enunciado, pode parecer um certo grau de cansaço, de complexidade, né? Interessante. Em Douglas, Sim. eu ia falar isso. Ah, longa história, ou seja, uma história enfadonha também, né? Aham. Eu vou trazer algumas questões recentes para mostrar como é que ela vem cobrando essa questão dos adjetivos, né? E que às vezes pode ficar um pouco difícil para a gente resolver de início. Mas o adjetivo ele pode, segundo a FGV, ela é a única banca que cobra desse jeito, representar cargos, qualidades, características e relações. Assinale a frase em que mostra um tipo de adjetivo diferente dos demais. Aí mora o perigo. Ele quer o quê? Que eu observe os adjetivos. Então, as questões de árvores genealógicas é mais seguro andar pelos ramos do que aprofundar nas raízes. Aqui eu tenho árvores genealógicas. A árvore substantivo genealógicas é adjetivo. E aqui eu tenho é mais seguro. Ó, seguro, adjetivo também. É verbo de ligação que vai ligar
o sujeito é um predicativo do sujeito aqui seguro, que no caso é o adjetivo. Então pode ser que eu esteja tanto falando sobre árvores genealógicas como seguro. E esse é um problema da FGV também. Eu e Marcelo já resolvemos únicas questões, a gente analisa isso, que ela não sublinha, às vezes, qual adjetivo ela esteja falando. A gente tem que adivinhar. Porque aqui tem o adjetivo genealógicas e aqui o adjetivo seguro. Aí o problema com as crianças é, aqui tem o verbo é, que elas não são retornáveis. Ó, são, outro verbo é, verbo de ligação aqui. Aqui a criança completar 1 ano, ela é incapaz. Ó, incapaz é adjetivo, de pecar. Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Eu nasci pobre. Ok. Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Aqui não tem nenhum adjetivo. Eu, pronome, né? Tive verbo. Um artigo, grande. Ah, uma grande vantagem aqui, ó. Grande adjetivo. Vantagem que meus filhos não tiveram. Eu nasci pobre. Aí, diante disso, eu tenho grande vantagem, eu tenho pobre aqui, entende? São dois adjetivos que ela não especificou qual ela quer que a gente analisa. Afinal, o que é Deus? Uma eterna criança brincando eternamente no jardim eterno. Que jardim eterno, né? Uma eterna criança brincando no jardim eterno. Que eu suponho que seja jardim eterno. Jardim substantivo eterno, adjetivo. E aqui, uma criança eterna, né? Eterna, adjetivo, criança substantivo. O mesmo adjetivo fazendo referência a elementos diferentes. Então, os adjetivos de qualidade, ele expressa uma opinião, assim, um ponto de vista, digamos assim. O professor bom, o professor inteligente, é uma qualidade que eu expresso ao professor, diferente de uma característica. A característica é algo que é incontestável, como, por exemplo, a bola amarela. A amarela é a característica daquela bola. Não tem assim uma como contestar que a bola é amarela ou que a caneta é pequena, por exemplo. É característica. A casa é, é sei lá, a casa é vazia, está abandonada. Abandonada é característica daquela casa. Ou escaga. O escaga ele sofre mudanças. O escaga ele está de um jeito, mas ele pode mudar. Ela está com raiva, por exemplo. Ou ela está enraivada. Ela está feliz. Feliz aqui é o escaga da pessoa. Daqui a pouco ela pode estar triste, entende? Feliz, triste. São escagos. E existe o adjetivo de relação, que ele vai trazer uma relação. E quando traz uma relação, eu não consigo colocar o adjetivo muito ao lado. Então, autor contemporâneo, por exemplo. Autor contemporâneo, eu não consigo colocar esse contemporâneo, que é um adjetivo, uma ideia de muito ou pouco contemporâneo. É uma relação própria. Enfim, é um pouco complexo, um pouco nebuloso. Eu trago essas questões aqui pra gente ir vendo algumas mazelas que a FGV faz com adjetivo. Aí aqui a gente queria tentar achar uma delas que é diferente das demais. Uma delas que diferencia das outras. Ou ficar entre duas de início, como a gente fez hoje de manhã. Agora, duas questões como assim, mais próximas, duas que são mais diferentes em relação às demais, com uso de adjetivos diferentes, e ir buscando uma forma de achar a alternativa correta. Sim, é isso. Então, nesse caso, pelo enunciado está falando, né? Estado, qualidades, enfim. Na letra E eu encontrei, por exemplo, uma eterna criança. Seria o estado dela, né? Eternamente
eternamente no jardim eterno. Nesse caso, seria uma das características dele, qualidade desse jardim, não? A qualidade eterna representa um pouco dessa subjetividade, dessa opinião, né, como a gente falou. A qualidade. Isso. Então, eu caracterizar Deus como eterna criança, né? Esse eterno não é um grau muito objetivo. Ele é uma qualidade, como você falou mesmo, né? Representa essa qualidade que eu estou atribuindo a Deus, ou ao jardim eterno. Não é um estado realmente, porque os estados são transitórios e a eternidade seria para sempre, né? Digamos assim, não seria um estado como feliz, triste, que é passageiro, né? Que é um estado que vai mudar. Então tá mais para E, qualidade, como você falou. Então essa aí tá mais para então, qualidade. e as outras não têm. Por exemplo, eu ficaria na dúvida entre a letra B e a E, porque tem essas duas também. A questão do grande vantagem, depois tem do Nasci eu nasci pobre. pobre. Aí que é o problema, né? A gente queria que ver pras duas, porque a FGV não marcou nenhuma nem outra, então pode ser o pobre aí. Eu nasci pobre. E esse pobre é a qualidade, um estado, uma característica que é própria, que não vai mudar, que é incontestável, como a bola amarela não vai passar a ser verde, né? E a B, então, o problema com as crianças é que elas não são retornáveis. Eu iria na B. Todos. Na B, bom, a gente tá aqui para fazer casts mesmo, né? Aqui, elas não são retornáveis. Esses retornáveis simboliza aí também uma visão que eu tenho das crianças. Elas não são retornáveis, tem como dar ela de volta, né? É próprio dela. Mas também poderia ser a passagem do tempo, né? Não são retornáveis, ó. Passou o tempo, cresceu, né? Uhum. E a questão das árvores genealógicas. Em questão de árvores. Árvores tem várias, né? São, digamos assim, árvores de vários tipos. A genealógica é um tipo específico de árvore, nesse sentido. É, eu poderia dizer como uma qualidade ou uma relação, né? Aquele adjetivo de relação. Porém, aqui, a gente cai no impasse, então, entre a e a G. E a B, segundo a opinião de vocês, né? Qual seria a minha segunda. É, meu segundo ponto? Como é que eu resolvi essa questão? No dia que eu estava resolvendo com o Marcelo. Que estratégia a gente adotou para resolver essa questão, por exemplo? A gente começou a analisar estruturas semelhantes aqui. E uma estrutura muito semelhante que está presente em quase todos é o é. O verbo de ligação, ele vai demarcar a qualidade que o enunciador pensa sobre o objeto, né? É mais seguro aqui, ó. Aqui tem o seguro, né? É que elas não são retornáveis, aqui são. As crianças não são retornáveis. Elas não são verbo de ligação. É incapaz, é verbo de ligação. Afinal, o que é Deus? Aqui tem um verbo de ligação também oculto. Ele Deus é uma criança eterna brincando no jardim eterno. Então, de certa forma, todas as outras alternativas têm o que vai demarcar uma qualidade que eu penso, que o enunciador supõe do objeto, graças a esse é. Esse representa essa qualidade por quê? Porque quando a gente vai qualificar as pessoas, a gente usa o é. Ah, a Érica é inteligente, a Amanda é atenta, Marli é cuiabana, digamos assim, eu vou qualificando as pessoas com o é. Ele é. Qualquer vez que eu conseguir encaixar um é uma qualidade. A gente pode associar essa ideia. Toda vez que eu conseguir encaixar o verbo ser que pode ser são, né? O ela eles são, elas são. Eu vou relembrar da qualidade. Nesse critério, todas elas vão ter um adjetivo pelo menos de qualidade.
Aqui levando em consideração o seguro, o retornáveis, o incapaz, o eterno. E a G seria a única que não tem o verbo de ligação. Eu tive uma grande vantagem, aqui não tem um verbo de ligação. Eu nasci pobre. Eu nasci pobre. Aí esse pobre aqui é a chave, por quê? Porque ele é um escago. Ele não é uma qualidade, porque as pessoas não são pobres ou não são ricas. É um escago, ela pode nascer no escago pobre, ela pode passar a infância no escago pobre, mas não é uma qualidade assim intrínseca ao ser, né? É uma transição, um escago transitório, passageiro. Eu nasci pobre. Foi o escago que eu nasci, mas não quer dizer que eu continuei pobre ou que eu vou continuar pobre pro resto da vida, né? Isso é um escago passageiro. Nasci pobre naquela condição de pobreza, mas não é eterno. O gabarito oficial é a letra G. A gente já resolveu essa questão antes, né? E a estratégia que eu coloquei foi essa aí, ver o verbo de ligação. Quando eu consigo encaixar o verbo de ligação, o ele é que marca aí uma qualidade. E eu nasci pobre aqui, embora ele não tenha sublinhado pobre, é um escago aqui, né? Um escago transitório. Mas quando cai essas questões na FGV, a gente chora. E a FGV vem cobrando esse tipo de questão recorrentemente. Que eu trouxe mais uma recente. Os adjetivos podem representar. Adjetivo de escago. Aqui o pobre é de escago. Um escago passageiro, né? Não é eterno. Os adjetivos podem representar escagos, características, qualidades ou relações. Assinale a frase abaixo em que o adjetivo sublinhado indica uma qualidade. Agora eu vou ter que achar a qualidade. E pra dificultar um pouco, ele colocou o em todas aqui praticamente, ó. Eu acho que ele leu nossa mente e falou, vocês querem um macete? Eu vou quebrar esse macete de vocês. Vou colocar aqui alternativas com vários es. Ele quer uma qualidade. Então é aquele velho trapaceiro careca. Então, careca, será que é qualidade de trapaceiro? Sou contemporâneo. Contemporâneo, será que é uma qualidade? A religião é a afirmação perpétua do presente. Perpétua, será que seria uma qualidade? Nada é mais valioso do que esse dia. Será que valioso é uma qualidade aqui que eu estou atribuindo? O tempo descreve somente o que é real. Será que real é uma qualidade aqui? Pensando assim, a qualidade, qualificar mesmo. Qualificar as pessoas, qualificar as coisas. Então, lembrando essa qualificação, provavelmente vocês vão ficar em trigos. E ou A. Exatamente, Kat. Você chegou no ponto que eu queria que você chegasse. E ou A. Aí eu quero vocês refletirem um pouco mais. Lembrando que eu quero uma qualidade. Mas chegaram entre os dois que eu tava pensando que vocês iam chegar, realmente é surpreendente. Então, ser contemporâneo não é necessariamente uma qualidade, não qualifica as pessoas como contemporâneos, né? E contemporâneo é uma relação muito mais temporal do que de qualificação da pessoa. Eu vou falar que eu sou contemporâneo, eu sou antigo, não é uma qualidade, é uma questão mais temporal do que eu qualificar a pessoa, né? Aí, professor careca, você chama a pessoa e despreza a pessoa às vezes como careca. E valioso, você coloca a pessoa lá pra cima. Eu tô entre os dois, professor. Eu tô entre aí. Aí a religião é a afirmação perpétua. Perpétua também. É a mesma coisa que contemporânea. Uma relação mais temporal do que uma qualificação, né? O eterno, o perpétuo, contemporâneo. Para esse contexto de questão, cara,
E o que é real, professor? Será que eu chamar as coisas de real, eu tô qualificando? Olha, entre essa e o careca e o valioso, a gente não pode marcar a gay, assim. Eu não posso ficar em dúvida de uma que tá mais fraca, uma alternativa que não estabelece igual às outras uma relação mais própria de qualidade, né? Senão eu vou acabar caindo em uma alternativa incorreta se eu começar a duvidar muito do que eu tenho mais certeza, um grau maior de convicção sobre a qualidade. Aí beleza. O trapaceiro careca e nada é mais valioso do que este dia. Aqui, pessoal, o careca, ele vai ser uma característica da pessoa. Eu falar que a pessoa é careca, falar que a pessoa é alta, falar que a pessoa é baixa. É uma constatação característica, assim como falar a bola amarela, né? Não tem como contestar isso. Olhar pra pessoa, ver que ela não tem cabelo, não tem como contestar que ele é careca. O... Teve um filósofo aí careca que falou isso, né? O cara me chama de careca. Eu não tenho como negar isso, né? É uma constatação, é uma característica. Agora, valioso é um traço subjetivo. É uma qualidade que eu dou às pessoas, que eu posso dar ou não. Eu posso qualificar ou não essas pessoas como valioso. Agora, careca, cabeludo, é uma característica, uma constatação que eu faço ao olhar o objeto, né? Então, aqui o valioso, ele é essa qualidade, indica uma qualidade. Os adjetivos em língua portuguesa podem indicar, novamente, cargos, características, qualidades e relações. Então, é um padrão, é o mesmo enunciar que ela vai pegando e replicando em provas diferentes. Assinale a frase em que o adjetivo sublinhado indica escargo. Agora ele quer um escargo que é transitório. Ele não quer necessariamente uma qualidade, que é o qualificar as pessoas. Ele quer, então, a alternativa de um escargo que está agora sim, mas pode mudar, ou que vai mudar, ou que tem um potencial de mudar. Aí um pão velho em paz é uma refeição melhor. Aquele que não deseja que a realidade perturbe seus belos sonhos. A pior loucura é ser sábio no mundo de loucos. O que o homem superior busca em si é o que o mau caráter busca nos outros. A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. Lembra lá do anterior que a gente falou? Eu nasci pobre. O pobre foi o escárnio naquele momento. Aqui vai ter uma que representa escárnio também. O pão velho. O pão velho indica que agora ele tá velho, mas que antes ele estava novo, né? Ele estava fresco. Então, o escaga qual do pão aqui é velho. Mas antigamente ele escava fresco, por exemplo. Ele escava em dia. Ele não escava vencido. Escava vencido, aqui é o escago transitório dele. Então, o velho é o escago dele, não é uma qualificação, não é uma característica do pão, porque o pão não tem a característica velho. O pão vem de uma forma e ele fica velho depois, né? Então aqui houve uma transição. Então, por saber identificar essa transição aí, a gente foi capaz de resolver essa por escala. De restante aqui, eu vou ter aquele que não deseja que a realidade perde os seus belos sonhos. Aqui é subjetivo, né? É uma qualificação subjetiva que eu trago aos sonhos. Então, sonhos belos, sonhos feios. É a qualidade que eu dou ao determinado sonho, né? Aqui, a pior loucura é ser sábio. Ser sábio aqui, eu posso julgar. Se eu poderia julgar como, ele é sábio, né? Poderia julgar como uma qualidade ou como uma característica da pessoa. Eu prefiro julgar como sendo uma qualidade, assim como o homem superior, né? A verdadeira sabedoria.
Verdadeira sabedoria, ele também é a qualidade, né? A sabedoria verdadeira, pode ser a sabedoria falsa. Eu qualifico sabedoria, né? Como sendo verdadeira, quem é a falsa. É a qualidade que eu atribuo aos objetos. Então, todos aqui estão sendo qualidades e o velho aqui é o escaga. Singles. Oi, Douglas. Desculpa perguntar, mas eu não peguei no início porque estava ocupada. Uhum. Mas fala um pouquinho para mim, se der, sobre essas relações em estado, características, qualidades. No inglês aparece lá como qualidades e particularidades também, o adjetivo. Mas essas relações, o que seria mesmo? Então, o escago é aquele transitório, né? Nasci pobre, nasci no escago pobre, mas pode mudar, é transitório. Ele é jovem, ele está jovem. Então, jovem é transitório, ela está feliz. Ou Elas ela, são relações. eles transitam, é porque a felicidade aqui feliz nesse escago pode mudar para triste. Sim. Diferente de característica, então a mulher baixa, ela não vai ser alta de um dia para o outro. Ou a bola amarela, o homem careca, né? Ele não vai mudar de um dia para o outro, é a característica que eu constato no objeto, né? Eu vejo, olho e falo. Ele é careca, não tem como mudar isso, só se implantar cabelo, né? Ela é baixa, só se fazer cirurgia. Então isso aí seria a característica. Aí eu tenho as relações, que é uma relação, eu não consigo colocar mais ou menos. É uma relação direta com um objeto como árvore genealógica. Não é nenhuma qualidade da árvore ser genealógica, digamos assim. Não é nem um escago de árvore. É uma relação de árvore com um adjetivo aqui. Assim como o autor contemporâneo. É uma relação aqui mais temporal. A gente viu lá o contemporâneo, né? Ou o eterno, né? Deixa eu voltar para a questão anterior aqui. É mais uma relação que temporal com contemporâneo, a afirmação perpétua. Essas aqui não é nem qualidades, nem características próprias, é mais uma relação. A relação entre o sujeito e o adjetivo. É uma relação que já não é tão subjetiva assim e não tem como colocar o muito, o pouco, sou muito contemporâneo, sou pouco contemporâneo, sou muito perpétuo. Agora, os outros eu consigo, ó, na qualidade. Ele é mais valioso, é mais real, é muito careca. Agora, sou mais contemporâneo, muito contemporâneo, mais perpétuo, muito perpétuo. Árvore mais genealógica aqui, ó. A árvore mais genealógica, menos genealógica. Não existe essa relação de mais genealógica ou menos genealógica. Então, aqui é uma relação que eu atribuo entre o substantivo e o adjetivo, que seria o adjetivo de relação. Demarca outras relações que não são qualidades, escagos, nem características. Ok, obrigada. Acho que ficou confuso, mas vamos lá. Então, escagos, écras e coros, sou feliz, Deu estou para feliz. entender. Obrigada. Qualidades é uma atribuição mais subjetiva. Característica é uma constatação. Então, careca não é uma qualidade, careca é um adjetivo. Agora, o homem bondoso, o homem verdadeiro, aí qualidade. Verdade, bondade, né? Já são subjetivos, são traços subjetivos que eu atribuo ao elemento. Escaga transitório e demais relações, né? Árvore genealógica é uma relação que eu atribuo entre um adjetivo e a árvore que não se caracteriza nem com escaga, nem com qualidade, nem com característica, né? E eu não tenho como falar árvore mais genealógica ou muito genealógica. Diferente do escaga e qualidade, que eu posso falar mais careca, né? Muito careca, digamos assim. São alguns macetes que a gente pode ir estudando, que a gente pode ir replicando. Aí no domingo que vem, de manhã, a gente vai estudar mais questões, né? Eu trouxe só algumas, pra gente ir exercitando esse músculo. Tem várias outras questões de adjetivo nesse mesmo enunciado, pra gente ir reclamando. E quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar. Artigo e numeral, então. São semelhantes. Acompanha o substantivo, antes do substantivo. Então, o, a, os, as. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numeral, né? Contabiliza o substantivo. O artigo é uma palavra que se antepõe ao substantivo, serve para determiná-lo
Essa determinação pode ser definida ou indefinida. É variável em gênero e número. Então, o artigo pode ser definido, o a, os, as, e indefinido, uma, uns, umas. Então, a revista publicou o escândalo. O escândalo seria um escândalo já conhecido socialmente. A revista é uma revista determinada. Agora, uma revista publicou um escândalo. Aí eu não digo qual a revista é essa, é uma revista. Uma revista acusou o presidente de tal coisa, por exemplo. Sem falar que é o Escagão, sem falar que é Exame ou outra revista, né? Publicou um escândalo. E eu não falo que escândalo é esse. Se eu falo o escândalo, é o escândalo que cai em voga, é de conhecido. Um escândalo é indeterminado. Um entre vários, não diria qual que é determinado. Então, o artigo definido define, né? O professor chegou. Então, o professor já conhecia que está sendo esperado. Um professor chegou. Um professor é qualquer um, né? Pode ser um professor que veio para substituir, por exemplo. Um professor chegou aqui pro Concraco, né? Então, é um professor que as que ele não conhece ainda. Agora, o professor chegou pro Concraco. Então, é um professor que já estava sendo esperado pela escola. E ele chegou lá, o professor. Ele já era conhecido pelos enunciadores, né? Já era definido. Essa é a diferença do definido para o indefinido. Aí o efeito que traz, o efeito semântico que traz, é de generalização ou particularização, né? O filho prometeu aos pais que não iria fazer mais uma prova, mas a prova. Então não é uma prova qualquer, é uma que tem todos os anos. Seria a prova, a definitiva. Tem lá, ele não é um homem. Ele é o homem, o cara. Então, o aqui particulariza, né? Um generaliza, um homem qualquer, né? Não é uma prova entre vários outros que tem. Não é um homem entre vários outros que tem. É a prova, o homem. Efeitos de substantivação. O particular é mais importante do que o ganhar. Aqui, o que eu tenho. O participar, né? Desculpa. O participar é mais importante do que o ganhar. Então, o ato de participar aqui, eu tenho um verbo que ele está sendo substantivado. A gente fez aqui uma questão hoje de manhã sobre isso. Deixa eu abrir para quem não veio acompanhar também. Aqui. Foi a primeira questão que a gente resolveu hoje. Que foi essa aqui, inclusive, que eu acho que vai ser cancelada pela banca, né? Vai ser anulada essa questão, porque ela foi escrita incorretamente enunciada aqui. Assinala a opção que é a transformação de uma frase verbal em nominalização. A nominalização é trazer a palavra para ser um substantivo. E quem faz isso de fato é o artigo. O artigo é quem faz com que qualquer termo se transforme em um substantivo. Então eu tenho amanhã. Amanhã, ele é um advérbio de tempo. Amanhã é sexta-feira, por exemplo. Agora, o amanhã, só Deus sabe, o amanhã, agora é um substantivo esse amanhã. Deixou de ser um advérbio e agora é um substantivo. Eu tenho amanhecer, que é verbo. Amanheceu bem. Amanheceu fresco hoje. Agora, o amanhecer deixou de ser verbo. Agora é substantivo. Por quê? Porque eu coloquei um artigo o antes. Aí consertou o seu carro dele. O conserto do carro aqui, ó. Coloquei o artigo o, eu substantivei, nominalizei aquela oração que estava consertou ou conserto. O diretor recusou a recusa. Eu substantivei essa oração. Tinha uma oração porque havia um verbo aqui e deixou de ter a oração. A recusa do aumento pelo diretor. Não tem mais verbo aqui, ó. A recusa é substantivo. Do aumento pelo diretor não tem nenhum verbo. Deixou de ter oração aqui. Passou a ser uma frase nominal. Venderam o vinho rapidamente. A venda aqui, ó. A venda, eu tornei aquela oração que tinha o verbo venderam, ficou uma frase
nominal com o substantivo venga. E quem fez isso? O artigo A. Melhoramos a qualidade do que-sigo. E aqui foi melhorar a qualidade do que-sigo, não aconteceu essa transposição, né? Eu passei da voz ativa, melhoramos, para a voz passiva, foi melhorada. Os automóveis colidiram com a esquina, a colisão. Aqui novamente, né? Colidiram, tinha um verbo, a colisão passou a ser substantivo. O gabarito, então, é a letra G, mas vai ser anulado, porque ele queria a forma adequada, e aqui não foi uma forma adequada. Isso, na verdade, nem aconteceu aqui, né? Não aconteceu uma nominalização. Então, esse é o poder aqui de substantivação que traz o artigo. O participar é mais importante do que o ganhar. Então, a participação, ganhar a vitória aqui. Né? Tenho verbos, mas eu poderia ter substantivo, eu poderia ter adjetivos. Então, meu melhor amigo, por exemplo. Melhor amigo. Tem amigo que é substantivo. Melhor é o quê? Adjetivo. Agora, o melhor amigo, o melhor chegou, por exemplo. Melhor aqui é substantivo. Deixou de ser o adjetivo melhor amigo, o melhor chegou. O melhor chegou. Então, o melhor aqui agora é substantivo. E o artigo. Os prós e os contras, né? Os prós e os contras. Tenho prós e contras, que são prefixos. Eu tenho ou não, eu já tenho, né? Que é advérbio de negação. Então, enfim, qualquer palavra pode se transformar em um substantivo. Aí não, eu vou chamar agora de substantivo, melhor substantivo, participar substantivo. Professor, mas é verbo. Não. Aqui nesse contexto ele é substantivo. Se eu isolar participar, fora dessa oração tudo bem, participar é verbo. Colocar um artigo antes, substantivo. Passou pelo processo de substantivação. O artigo indefinido também é utilizar como recursos expressivos de algumas frases fakes. Estou com uma fome, mas eu vi uma mulher na rua. Então, esse uma fome, eu tenho um amigo que eu vou te falar, hein? E o artigo, pessoal, ele não é cobrado muito. E o numeral também não. Ano passado, segundo o nossa raio-x da banca, a gente viu todas as provas do ano passado, foi só 5 ou 6 questões de artigo, né? É mais viável a gente compreender, né, e saber que dessas funções, porque não se cobra muito nas provas da FGV. Indicar o valor aproximado da localização, né? Ele tinha uns 50 anos, eu devo ter uns R$100 na conta. O artigo indefinido antes do numeral pode indicar valor aproximado, né? Faltavam umas 2 horas, a uns 20 quilômetros. A prefeitura vai abrigar os 20 desalojados. Aí, o numeral. Normalmente eu preciso perder tempo também. O numeral foi só uma questão no passado, melhor ainda que o artigo. O numeral é a palavra que indica a quantidade, posição ou ordem, né? Então, os dois meninos aqui são adjuntos adnominais, né? Meninos é o núcleo. Então, os dois meninos estavam jogando bola. Eu tenho aqui, primeiramente, a subdivisão entre sujeito e predicado. Então, sujeito, os dois meninos. Predicado, o que não é sujeito, tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito. Estavam jogando bola, predicado. E dentro do sujeito, os dois meninos, eu tenho um núcleo, meninos aqui. E ao lado dele, os e dois são dois adjuntos adnominais. Beleza. E elemento de coesão referencial. Ele consegue, o primeiro, o segundo, né? Ele consegue organizar discursivamente a ordem dos elementos que eu estou retomando.
Depressão e estresse são doenças da modernidade. Concluo as duas, ou essas duas aqui, recoma, depressão e estresse. Então tem um valor aqui que a gente chama de anafórico. Anafórico. Recoma elementos anteriores. Tem relação com o estilo de vida e como os pacientes lidam com as questões ligadas ao âmbito psicológico. A primeira pode inclusive surgir em decorrência da segunda. A primeira refere-se à depressão e a segunda refere-se ao estresse. Então, a primeira doença, a segunda doença. Então, aqui eu organizo discursivamente, fazendo referências aqui, referências anafóricas. Então, aqui, elemento coesivo referencial anafórico, né? Seria todo o contexto, mas a FGV não cobra com esse nome, né? O FMQ sim. O FMQ vai cobrar esse nome. Elemento coesivo referencial anafórico. Então, quem for estudar para o FMQ, anafórico, precisa saber dessas nomenclaturas, né? A FGV não costuma cobrar canca. Por hoje, a gente fica por aqui. Sábado que vem, a gente continua com o verbo, já a gente esquece então as classes nominais, com o que acompanha aqui o sujeito, então. E a partir de semana que vem a gente começa o verbo. A gente está estudando 3 vezes então. Sábado de manhã, domingo de manhã e domingo à tarde. Aqui é a prova. Espero que o edital saia esse mês ainda. Eu costumo manter o grupo 2 meses, né? Se não sair o edital. Se sair o edital, a gente estuda até a prova. Então a gente estuda esse mês e mês que vem. Se sair o edital entre esse mês e mês que vem, a gente continua os estudos até a prova, né? E se não sair, paciência. A gente espera o Alan Porco falar a verdade alguma vez na vida aí. Mas acho que dessa vez sai, hein, pessoal? A gente tem que se preparar porque a gente não pode correr o risco. A gente não pode correr o risco, porque uma hora ou outra vai sair já cá com cracago, né? Então, o nosso dever é estudar.